Sejam muito bem-vindas à segunda aula do Destrave o Seu Instagram. Eu sou Giovana e a gente vai continuar da onde paramos, lá na última aula. Então, a primeira aula eu falava um pouquinho sobre o mindset empreendedor. Eu precisava que você entendesse alguns conceitos sobre o tempo, sobre também o marketing pessoal, sobre a sua organização pessoal e profissional. Bom, vimos lá que é importante que você entenda que o tempo agora vai ser diferente, o seu Instagram não vai rodar em horário comercial, vai rodar sempre, que o seu marketing pessoal significa que mesmo que você faça uma faculdade, aqui no nosso caso, engenharia, que você acredita que você não precisa do marketing, você pode estar errada, porque na realidade, o marketing pessoal vai te ajudar a afincar a sua bandeira e a bandeira da sua marca, a Giovana Engenheira, ali nas redes sociais. E também a organização pessoal e profissional significa que você vai precisar, então, fundir a sua rotina, porque muitas mulheres ainda estão no regime CLT. E é claro que a gente vai precisar dedicar um tempo exclusivo aqui para o Instagram para fazer o material à parte, tá legal? E a segunda aula a gente fala sobre a estratégia do seu Instagram. Existem alguns pontos que eu acredito que vocês já tenham um pouco de afinidade, mas nós vamos falar também, e aí como uma parte assim, zero, um módulo zero, porque realmente a estratégia do seu Instagram vem depois disso. Você precisa entender algumas coisas nesse módulo estratégia do Instagram zero. Quais são essas coisas? A primeira coisa é que você precisa ter linearidade no seu Instagram, ou seja, você precisa postar sempre do mesmo tema. Por que a gente fala isso? Porque se você postar sem estratégia, postar sobre tudo que acontece na sua vida e em todos os momentos da sua vida, isso vai ficar muito, como eu posso dizer, vai virar uma senoide. Isso significa que você não vai ter a linearidade do tema. Então, se você posta hoje, olha, hoje eu estou indo para a faculdade e começa a falar da sua faculdade. Amanhã você começa um estágio e aí você começa a falar sobre o seu estágio. Dentro do estágio você conhece um cara e aí você se apaixona e vocês começam a namorar. E aí você começa a falar sobre namoro. Aí, de repente, você começa a falar sobre casamento. Aí, sobre gravidez. Ou seja, o seu Instagram não vai ter um tema. Ele vai ficar variando. E isso é muito ruim para o seu Instagram. Por quê? Porque as pessoas que chegam naquele momento para ver você falando sobre engenharia, porque afinal vai estar lá escrito no seu Instagram que você é uma engenheira, e eles encontram sobre gravidez, eles não vão ficar. Não tem o conteúdo correto para aquele tipo de pessoa. Não faz sentido também, né? Sejamos justas. Então você tem que ter a linearidade. Como que você desenvolve essa linearidade? Você cria o seu tema. O meu tema é marketing para engenheiras. E os meus subtemas, além de marketing digital, é carreira, posicionamento digital e carreira. E aqui você encontra sobre esses dois temas, principalmente no meu feed. Nos stories, você está liberada a ter um afinamento ali com a sua audiência. Você pode ter ali o seu momento do cafezinho, o seu momento de que você mostra quem você é, o momento que você mostra que você é uma pessoa real. Assim como você pode utilizar outras ferramentas do Instagram para fazer a abordagem de outros pequenos temas. Por exemplo, o Reels. Você pode usar e abusar dele para outros pequenos temas, assim como com o seu tema grande mesmo. Acontece que no seu feed, você tem que mostrar o que você faz. E ali você tem que seguir à risca o seu tema e subtema. Já nas outras ferramentas, você pode aproveitar e abusar com outros pequenos temas, mas tudo tem que fazer, num geral, ligação. Os temas, no fim, têm que se ligar, entende? Ok, falamos sobre a linearidade, agora vamos falar sobre a constância. O Instagram, ele precisa sim entender, o algoritmo precisa entender que você tá ali constantemente. Então você precisa sim postar todos os dias, sim fazer material com constância. Se você começou agora e ainda não tem muita afinidade tanto com a produção do conteúdo quanto as ideias, faça pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, mas marque, tenha esse compromisso com você. Aí você vai melhorando, você vai se adaptando até um dia que você vai fazer todos os dias, até o momento que você vai fazer mais de uma vez no dia. E isso é a constância, você precisa ter isso. Porque também não só você fala pro Instagram, olha, eu estou aqui, minha bandeira está afincada e eu sou uma pessoa constante, mas você também fala para sua audiência, eu sempre estou aqui. Isso aqui, para mim, é um negócio sério e eu estou levando a sério, entende? Se você posta de vez em quando, ou só quando tem uma ideia, ou só quando deu tempo de fazer uma arte, as pessoas também não vão te levar a sério, porque você não tá levando o seu Instagram a sério. Linearidade, constância, e aí agora a gente precisa saber efetivamente qual estratégia você vai usar no seu Instagram. A primeira coisa é o seu objetivo. Pra que você entrou no Instagram? A gente precisa ter muito claro isso, porque a gente, sem o nosso objetivo traçado, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Ah, eu vou postando por postar até que eu descubra. Tudo bem, ok, mas não deixe de descobrir. Eu, quando comecei no Instagram, eu comecei com um Instagram no qual eu tinha o objetivo
de compartilhar os meus conhecimentos, dos livros, dos meus cursos. Então, basicamente, era um Instagram que eu fazia os resumos para mim mesma e postava. E queria ensinar as pessoas sobre isso. Só que eu não tinha um objetivo maior, ou seja, qual era a mensagem que eu queria passar com o meu Instagram? Eu não tinha muita mensagem. E mesmo que as pessoas que estavam me seguindo tinham uma taxa de engajamento muito boa, eram pessoas íntimas. Então, talvez eles fizessem realmente porque me encorajassem, talvez eles vissem o meu potencial, mas para quem chegava, na minha percepção, estava muito claro que para eles eu não tinha um objetivo. Para eles entravam no Instagram e eles não sabiam do que era o meu Instagram. Essa era a visão que eu tinha. Por quê? Porque eu não tinha um objetivo traçado. E aí eu sofri muito. Por quê? Porque eu crescia muito pouco. Mesmo quando você tá fazendo tudo certinho, o crescimento é lento, eu crescia quase nada. E também bambeava muito, né? Não usava de técnicas de engajamento. E tinha muita dificuldade com isso, porque eu dedicava meu tempo para isso e não via um crescimento. E isso me desmotivava um pouquinho, mas eu nunca parei. Eu tava lá, todo dia, fazendo conteúdo, continuava estudando para produzir mais material, tava ali, marcando minha bandeirinha. Tanto que quando eu iniciei, eu nem colocava que eu era uma estudante de engenharia, por exemplo. Não fazia sentido, não corroborava a minha história. Pra que eu vou colocar que eu sou estudante de engenharia se eu não falo sobre nada de engenharia no meu Instagram? O máximo que eu fazia era falar um pouquinho nos stories. Até que eu comecei a pensar o que as pessoas me pediam ajuda. E eu via muitas amigas me pedindo ajuda para saber como que eu fiz, como que eu comecei, o que eu tava estudando, como que fazia, como que eu fazia as artes. Eu falei, poxa, disso tudo eu sei, e sei bem. Por que eu não posso ensinar elas então? E aí foi a ideia de surgir realmente o meu Instagram. Aí eu me repaginei. Porque outra coisa que me incomodava é que eu estava fazendo uma faculdade que eu gosto, que é muito difícil, e que eu não usava pro Instagram. Eu não me propagava como engenheira. E isso me dava um certo incômodo, sim, porque, poxa, eu invisto tempo, eu invisto dinheiro na faculdade. Por que eu não tô usando ela no Instagram? Então, veio a minha ideia, marketing digital para engenheiras. Aí sim eu defini o meu objetivo, mas até aí, sambei muito. Comecei em julho, defini o meu objetivo aqui agora em dezembro. Foram 6 meses que eu não digo que foi um trabalho jogado no lixo, não foi? Mas eu podia ter acertado antes. Quem não quer? A gente sempre quer, né, acertar antes. Mas, poxa, se eu tivesse tido esse direcionamento, se eu tivesse tido eu na minha vida no passado, tava bom. Então é por isso que eu tô aqui hoje, pra te ensinar que você não precisa ficar bambeando. A gente vai no ponto, combinado? Precisa do objetivo traçado. Definido o objetivo, a gente precisa do nicho. Eu tinha muito medo de nichar. Eu achava assim, poxa, mas se com desenvolvimento pessoal é um nicho grande, tô com poucos seguidores, imagina quando eu nichar para marketing para engenheiros. Quantas engenheiras tem no mundo? E outra, engenheiras, mulheres, pouquíssimas comparado aos homens. Mas não pode ter medo. Tem que nichar. Precisa nichar. As pessoas precisam entrar no Instagram e saber exatamente do que você fala. Assim você vai ter um crescimento mais linear. Confia em mim. Vai acontecer. O terceiro ponto é você identificar no seu Instagram qual o seu serviço ou qual o seu produto. Se nós, como engenheiras, vamos entrar no Instagram para oferecer um serviço, primeiramente falando, né? Pode ser que você, como uma engenheira extremamente mais, como eu posso dizer, de pesquisa e desenvolvimento, crie um produto. E ótimo, compartilhe isso, venda isso, né? Mas se você oferece um serviço como engenheira, tem que estar claro ali. E se você quer oferecer esse serviço, você tem que traçar na estratégia do seu Instagram que você vai entrar no Instagram para oferecer esse serviço. Precisa estar ali, precisa estar claro. Quem entrar precisa te reconhecer como isso. Quem vai entrar ali no seu Instagram precisa saber que tipo de serviço você oferece. Tá legal? E isso, mais uma vez, só vai ser traçado a partir da sua estratégia. Se você fez a sua estratégia do Instagram, ótimo. Quem entrar ali vai estar nítido. E o último ponto da nossa aula de hoje é identidade e apresentação visual. A gente só vai conseguir fazer todos esses pontos da estratégia se a gente tiver também a nossa persona detalhada. O que significa isso? Você precisa saber com quem você está falando. Público-alvo? Ótimo, mas a persona é melhor ainda. Você precisa saber por quê. Se você não sabe para quem você está falando de uma maneira que pode não ser adequada. E você só vai atrair o cliente, certo? O seu objetivo só realmente vai chegar a ser concluído se você souber para quem você está falando. Porque eu tô falando aqui com um tipo de pessoa. Mulheres, engenheiras, de 20
há 35 anos, que tem os medos que eu já detalhei, que tem os desejos que eu já detalhei. Então eu posso usar um tipo de linguagem, eu posso me vestir de certa forma, eu posso ter o meu cabelo de uma certa forma. Agora, se eu estivesse falando com mulheres de 65 anos, eu poderia estar falando da maneira que eu estou falando? Talvez não. Poderia estar me vestindo do jeito que eu estou me vestindo? Talvez não. Então entenda, para você atingir o seu público, a sua persona, você precisa ter o posicionamento correto. E o posicionamento correto envolve a sua identidade e a sua apresentação visual. A sua identidade e apresentação visual, tanto de você como pessoa, eu, Giovana, quanto do meu Instagram. Como eu me visto, como eu falo, como eu me porto, a minha postura. E ali no meu Instagram, que cor eu uso, que linguagem eu uso no meu Instagram. Existem alguns erros que a gente pode... Não são erros, tá? É tudo estratégia. Mas se você fala ali, se eu, Giovana, usasse uma cor vermelha, com uma linguagem mais disruptiva, eu poderia trazer uma outra imagem pro meu Instagram. No entanto, eu escolhi outras cores, com uma linguagem diferente. Pra quê? Pra ficar claro, pra atrair as mulheres corretas, pra eu atrair o meu público correto. Isso é muito importante. Se você não souber pra quem você tá falando pra ninguém. É a mesma coisa do nicho. Quem fala pra todo mundo não tá falando pra ninguém. Então não tenham medo, tá? Não tenham medo de definir, de lapidar esse seu Instagram dessa forma. Então é isso, que é a estratégia do seu Instagram. E eu aguardo vocês para a próxima. Eu espero que você reflita durante esse momento, né? A gente tem mais um dia até o lançamento da próxima aula. Reflitam, escrevam, detalhem o que vocês vão fazer com essa informação que eu dei aqui no Instagram com o de vocês, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima aula.